amigos e apaixonados pelo Aikido. Este vídeo, de certa forma, é uma homenagem que nós queremos prestar a um grande mestre do Aikido, não só da Argentina, mas da América Latina, e, na minha opinião, até mundial. Decorridos 9 anos da sua passagem, né? Visto que ele influenciou bastante o Aikido brasileiro, principalmente pela ocorrência que ele teve no Instituto Takemuso. E nós éramos amigos, ficamos amigos, e assim ele veio várias vezes à nossa sede, transmitindo muitos ensinamentos e certos segredos que ele havia aprendido quando esteve lá no Japão. Eu também fui muitas vezes a Buenos Aires, ele me convidou para ministrar seminários e, enfim, houve um período de mais de 15 anos, praticamente, de um intercâmbio muito grande entre os dois grupos. Inclusive, isso se estendeu à família, né? O filho dele, o Leonardo, era e ainda é muito amigo do Alexandre, meu primogênito. E eles tiveram muitas jornadas juntas, né? Inclusive foram até estagiar no New York Aikikai, né? Como Ishideishi, eles ficaram lá os dois um bom tempo, aprendendo, desenvolvendo, absorvendo o Aikido lá do Yamada Sensei e os alunos dele, né? Nós nos ajudamos mutuamente bastante, né? Convidamos muito mestre do exterior para vir ao nosso dojo, ir lá no dojo dele, né? E, por exemplo, tinha desenvolvido um grande relacionamento com o grande mestre Hiroshi Kato, né? Que entrou no Hombu Dojo mais ou menos 14 anos antes do Sensei falecer, né? Kato Sensei, era um dos maiores mestres vivos de Aikido, que passou a vir regularmente ao Brasil, né? Eu apresentei ele para o Sakanashi Sensei, que o convidou para fazer seminários em Buenos Aires. E acabou, no final, nascendo uma relação forte entre os dois, na mesma forma que aconteceu com o Kato Sensei tinha comigo, né? O Sakanashi Sensei, ele nasceu no Japão, né? Em 30 de outubro de 1954, quando tinha 2 anos, os seus pais mudaram do Japão para o Paraguai, né? E logo em seguida para a Argentina, né? E o pai dele, né, era praticante de Kendo, né? E o irmão mais velho treinava judô. E a sua família, né, imigrou para o Brasil, e o Sakanashi Sensei teve a oportunidade de praticar judô e karatê, aqui no Brasil mesmo, né? Começando com 8 anos de idade. De 1972 a 1977, ele voltou ao Japão para estudar e começou também a treinar artes marciais, né? E ele obteve o primeiro dan de Aikido no dojo do Kuwamori. Kuwamori era um mestre famoso lá no Japão. O pai, ele treinou com o pai e com o filho um pouco. E o dojo Kuwamori foi o primeiro dojo do Japão que teve uma filial, né? A primeira filial foi o Kuwamori Dojo. E também teve oportunidade de treinar, mas antes de Aikido, ele treinou karatê e teve sorte de treinar Kyokushin, né? Que o Kyokushin, como vocês sabem, quem conhece karatê conhece, é o karatê mais forte, mais pesado, né? Ele treinou também na Kodokan, ele treinou judô, né? E chegou em segundo dan do judô e faixa preta Shodan do karatê Kyokushin. O karatê Kyokushin, o fundador, o Masato Oyama, era um coreano, né? Mas ele japonês, nasceu japonês. Para vocês terem uma ideia, ele desenvolveu tanta força, tanta potência, tanto poder nos socos, que ele lutava contra touros e dava soco na cabeça dos touros, os touros morriam. Então, tem histórias assim, coisas fantásticas, né? Então, ele praticou também artes
chinesas, né? Então, aquela desenvolvimento daquela energia grande, ele aprendeu, né? Por isso que tinha todo esse poder. Claro, o Sakanashi Sensei, treinando lá, absorveu isso aí. Mas aí ele teve um problema de saúde, o professor Sakanashi, e ele teve que mudar para uma arte mais leve. Então, ele começou a treinar Aikido, né? Também ele estudou a parte de alinhamento postural, né? E com o professor Sokabe, acupuntura. Estudou também com o professor Sugawara e quiropraxia, onde é que ele era um craque, né? Quiropraxia, que no Japão se diz Seifukushi, né? Ele aprendeu e se tornou realmente grande conhecedor disso, né? E lá no Japão mesmo ele praticou um pouco na escola de especialização em quiropraxia de Tóquio. Durante esse tempo que ele estava fazendo, foi que ele treinou com o Sensei Mas Oyama, né? Ele primeiro começou a fazer Tai Chi Chuan e depois Aikido, né? O primeiro mestre dele foi o Sensei Kawamori, como eu expliquei, né? Que foi discípulo do Ueshiba. Quem conhece Aikidoista, que estiver vendo isso aqui, sabe quem foi Christian Tissier, né? Sabe quem é Christian Tissier? Agora, atualmente é o 8º Dan, o único ocidental dos últimos tempos e atingiu esse nível de 8º Dan, né? Pois ele treinou lá no Kawamori Doji, né? Ele treinou junto, o Christian Tissier treinou junto com o Sensei Sakanashi lá, né? E também lá ia sempre dar aula, né? O Sensei Yamaguchi, Seigo Yamaguchi, né? E o Seigo Yamaguchi, mesmo que deu o 3º Dan para o Sakanashi Sensei. Inclusive, ele conhecia bastante o Yasuno Sensei, né? Porque os dois treinaram muito com Yamaguchi, né? E ele teve essa oportunidade de certa forma, ser um companheiro dele. Bom, aí ele voltou para a Argentina, né? Voltou para a Argentina e passou a exercer a profissão de quiroprata, né? E fundou também o Centro de Difusão do Aikido, Centro de Difusão do Aikido da República Argentina, né? Que acabou sendo reconhecido oficialmente pela Organização Internacional do Hombu Dojo mais tarde. A princípio, ele teve alguns problemas, porque quando ele chegou lá, ele tinha um nível de arte marcial muito elevado, né? Eu vou chamar assim, os outros eram diferentes que ele, né? Então, por causa disso, eles tiveram uma certa dissidência, né? Ele acabou se desligando, né? E se separou, inclusive, da Central Mundial do Japão, porque os dois que estavam lá eram mais velhos, bem mais velhos, tinham muito relacionamento com o Hombu Dojo. Então, essa separação não foi bem-vinda naquela época. Naquela época havia uma valorização muito grande assim para aquela pessoa que começou em um determinado país, né? Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Quem começou recebeu aquela delegação e depois, se a pessoa se comportou bem, se evoluiu bem, se está indo bem ou mal, dificilmente o japonês muda, né? Ele mantém. Então aqui no Brasil foi assim, manteve. Só quando houve um movimento interno grande, forte, aliás até eu fui quem começou esse movimento, que nós conseguimos mudar isso e acabou. Hoje em dia tem 5 organizações reconhecidas no Brasil, mas porque também mudou a direção, né? Aquela filosofia tão assim rígida, marcial e tal, mudou. Por exemplo, os japoneses por tradição não mandam funcionário embora. Quer dizer, o cara entra numa fábrica, não fica lá na fábrica o resto da vida, né? Existe uma sensação de pertencimento. Isso é bonito, mas nem sempre é possível, né? O grande exemplo dessa mudança foi quando aquele francês, né, foi ser presidente lá da Nissan, e a Nissan estava numa situação muito difícil. Então, ele chegou lá e mandou tudo embora. Foi uma reação muito grande da sociedade operária do Japão
por essa nova atitude, essa nova mudança. Não sei como está hoje em dia, mas eu ouvi dizer que agora já está acontecendo isso, aquela questão de preservar. Bom, então lá no Argentina tinha isso, ele rompeu e saiu. Mais para frente, ele se ligou com o Yamada Sensei de Nova York, que o Yamada Sensei estava querendo expandir a organização dele, né? Então, em vários países latino-americanos, ele começou a fazer isso. E juntou o pessoal que estava fora, ele juntou, e foi nessa ocasião que o professor Takanashi conseguiu reconhecer a organização dele, né? E ele fundou então o dojo, quando ele chegou, lá que ele voltou na Argentina, ele fundou um centro de difusão do Aikido, como eu falei. E a sede ficava em Buenos Aires, né? Bem no centro da cidade, um local muito bom, né? E ele era um professor muito bom, né? Eu já tinha bastante experiência em artes marciais, mesmo em Aikido, quando conheci ele. Mas todos que chegaram perto, como eu cheguei, viram que ele tinha uma coisa, era muito forte, né? Muito forte. Não era uma coisa espiritual, não é isso, mas era uma coisa prática, né? Eu acho que essa experiência que ele teve no Kyokushin modificou bastante, porque eu sinto a falta dessa energia, né? O chinês chama de Jing, né? O Shoda Sanshi chama de Kokyu-ryoku, né? Essa energia, isso é uma coisa que está faltando ao Aikido, que o O-Sensei, o fundador, tinha. Eu tenho trabalhado muito nesse sentido, mas um dos grandes inspiradores meus foi justamente o professor Takanashi, porque o monge Ueno que eu tinha conhecido era uma pessoa assim, mas era espiritual ele também, era uma força enorme, né? Mas era um monge, né? Era uma coisa que não estava, parece, do meu tamanho, mas o professor Takanashi não, eram companheiros, né? E ele tinha aquela energia, aquela coisa. Então, me inspirou, falou, mas se ele tem, eu também posso. Então, fiquei trabalhando e até hoje estou trabalhando nessa direção. Mas ele me ajudou muito nesse sentido, muito, porque eu cheguei à conclusão que não adiantava ficar dançando no Aikido. Você tinha que fazer e era possível. O Aikido é uma arte marcial tão eficiente como qualquer outra. É um Budô. Budô é tudo igual. Aikido, Karatê, Judô é tudo igual. Na verdade, o que existe é arte marcial bem praticada e mal praticada. Infelizmente, o Aikido está mal praticado em grandes dojos do mundo porque perdeu essa força interior. Mas não é o Aikido, são os professores. A falha está aí. Então, cabe a quem quer praticar Aikido mesmo estudar mais o Sensei, né? Estudar mais energia, estudar mais Ki, tudo isso que as artes Qigong, por exemplo, estuda muito, né? Porque as artes chinesas dão muito valor para essa parte. Quem quer estudar, porque também tem bom e mau professor, tem em todo mundo, não é só no Japão, não é no Brasil, na China, todo lugar tem. Então, mas se a pessoa cultivar, né, essa parte de arte marcial chinesa, né, existe muita coisa escrita, muita coisa, né, elaborada que a pessoa pode aprender. Eu tive essa sorte, como falei, de conhecer o professor Takanashi e então foi para mim muito importante no meu Aikido, muito importante, né? Sou eternamente grato a ele por isso. Bom, com todo esse conhecimento, ele passou a ser a maior organização lá na Argentina. Ele chegava, em 2012, quando ele faleceu, tinha cerca de 50 afiliados, né? Sozinho, né? A gente chegou a ter quase 100, mas eram vários professores que nós nos somamos para construir uma organização, né? Os meus alunos do Instituto Takemuso, né, que tiveram contato com ele, eles receberam também uma dose de entusiasmo. Quando todo mundo, qualquer um que lembra desse professor Takanashi, fala com respeito, com saudade, né? Ah, professor Takanashi, porque todo mundo sentiu ele fazer uma técnica. Principalmente eu que me gostava muito era do Iriminage Ura, né? Quando ele aplicava, era como se você tivesse se grudado numa pedra. E aquela pedra estava girando e você ia junto, uma pedra pesada, era uma coisa nesse sentimento. O pastor Ueno era interessante e o Shihonage dava a impressão que a gente ia morrer quando ele aplicava. E o Takanashi Sensei, o Iriminage, essas duas técnicas que
me marcaram muito, né? O professor Takanashi, ele pôde ensinar Aikido durante 34 anos, né? E ele fez inúmeros seminários, na Argentina, no exterior, né? E também escreveu muitas reportagens, artigos e revistas, né, dedicadas às artes marciais, inclusive vários livros, né? Ao Aikido, uma forma de vida, em coautoria com o professor Leandro Pinkler, o Desafio do Conflito, Aikido, Conhece-te a ti mesmo, e também o Guerreiro Espiritual. E em 2007, ele acabou sendo reconhecido com o grau de Shihan, o maior título de docência do Aikido. Também, em 8 de janeiro de 2012, o Aikikai Rumbu Dojo otorgou a ele a graduação de 7º Dan de Aikido, e exatamente com a recomendação do próprio Kato Sensei, né? O que valorizou a sua promoção, porque o Kato Sensei era um grande aikidoísta, né? Isso engrandecendo ainda mais a reputação do Centro de Difusão do Aikido e de todos os seus membros. Lamentavelmente, Takanashi Sensei, um mês depois de sua promoção, faleceu, em 10 de fevereiro de 2012. Né? Foi uma perda muito grande, não só para os aikidoístas, mas também para seus pacientes, né, de quiropraxia. Ele realmente, muita gente que chegava no consultório dele com dores, etc., dificuldades, ele consertava, né? Então, muita gente sentiu falta do professor Takanashi. E a Argentina e o Brasil acabaram perdendo uma referência do Aikido marcial tradicional, que, como eu falei, que demonstrava grande poder de uso do Ki, com muita potência, mas não bruto, como deve ser a arte do Aikido. Forte, eficiente, poderoso, mas não bruto, né? Porque se for bruto, o Ki não flui. E se for fraco, não tem Ki. Então, tem que ser forte, mas fraco, mais suave. Quando você chegou aí, você chegou na verdade. Isso que a gente tem que buscar no Aikido. Então, o Aikido sem poder marcial não é Budô, não serve para nada. Aikido violento, brigado, etc., também não vale para nada. Porque é preciso que a natureza seja seguida. E o caminho do Ki, a estratégia do Ki, é fluir com poder suavemente. A famosa frase do Che Guevara, né? É a única coisa que eu gosto dele, porque não gosto de comunista. Mas ele diz assim: hay que endurecer, pero sem perder a ternura, jamás. Ou seja, seja duro, né? Enérgico, mas suave. Então, essa é a grande mensagem que o Takanashi Sensei deixou para nós do Instituto Takemuso. E com muita saudade desse meu amigo que se foi, a gente não quis deixar passar em branco a comemoração dessa data. E, graças a Deus, o filho dele, o professor Leonardo Takanashi, quando o pai faleceu, assumiu o dojo, apesar de jovem, mas inteligente, advogado, adora Aikido, nosso amigo, e conseguiu levar avante, e hoje em dia está fazendo um Aikido muito bonito, parecido com o Aikido praticado nos grandes centros. Diferente do pai, mas muito valorizado. Onde esteja, espero que o professor Takanashi esteja desfrutando daquilo de bom que ele merece. Aí.
Você levanta o ombro, aí dá para entrar como varar por baixo. Agora vira o quadril. Deixa passar, vira o quadril. Vai dirigindo. Como cortar a destrução? Dessa forma. Dessa forma. Dessa forma. A linha central do corpo. Dessa maneira. Aí muda e faz em centro. Aprenda assim, como se fosse uma bola. Vamos lá com a mesma técnica. Quando ele se conectou, aí pode ir. Vai correndo junto. E aí, como você primeiro, fazer por um lado, para o outro, ou abaixar. Sai fora, muda a mão.
La mano de abierto el movimiento. El ataque que encontramos al centro del yo tomé el giro. Mi nombre es Leonardo Sakanashi, nací en Buenos Aires, Argentina. Soy hijo de Masafumi Sakanashi Shihan, un séptimo dan de Aikido Ikikai y de Yumiko Waga. Practico Aikido desde los 4 años de edad. Yo heredé un legado muy importante que es la organización que se llama Centro de Fusión del Aikido, fundada por mi padre hace 36 años. Tengo el privilegio de haber tenido un gran maestro y tengo el privilegio de que mi maestro haya tenido muy buenos maestros a su lado. Creo que el Aikido es conocerse a uno mismo a través del movimiento, a través de alguien que nos instruya, alguien que nos hable, alguien que nos corrija constantemente. Hacer Aikido es saludable desde el punto de vista psicológico, físico, mental, social. Entonces, si podemos hacer Aikido, somos felices y de alguna manera u otra podemos hacer que nuestros trabajos, que nuestros oficios sean absolutamente mejor. A mí me parece que siempre que yo veo una clase, dicto una clase, veo un seminario o doy un seminario, veo gente que está sumamente feliz. Y si esa felicidad se puede llegar a la familia, al trabajo, a los amigos, a su vida privada, es uno de los placeres máximos.